tarde, gente. Geralmente nos finais de semana eu me reúno com alguns professores da escola dominical e nós discutimos o assunto da escola dominical. Mas hoje, especificamente hoje, não foi possível fazer isso. E o professor Maciel, que está nesse momento lá no Jardim das Acácias, estudando a lição lá nas Acácias, me chamou para nós discutirmos algum assunto com relação à lição do próximo domingo, a lição de amanhã, hoje é sábado, né? Nós estamos na escola dominical tratando sobre o credo, a crença, a confissão de fé das Assembleias de Deus, que foi aprovada agora este ano. E nós já debatemos muitos assuntos interessantes. Nós já debatemos acerca da Santíssima Trindade, nós já debatemos que nós cremos na criação, nós não cremos na evolução, nós já debatemos acerca de Jesus Cristo ser Deus, porque o bispo Ário, lá nos primeiros séculos da igreja, colocou dúvida acerca de ser Jesus Cristo Deus. Nós já debatemos sobre o concílio niceno-constantinopolitano, que tratou acerca do Espírito Santo também ser Deus, apesar de alguns entenderem que ele não passa de uma força ativa, nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. Nós já debatemos também acerca da pecaminosidade do homem, já debatemos acerca da salvação, debatemos acerca da graça, nós debatemos acerca da eleição ou predestinação, e as Assembleias de Deus creem na eleição, não creem na predestinação. Não cremos na eleição por sermos arminianos, mas Armínio é um grande defensor da teoria da eleição, e eu concordo com isso plenamente. E nós debatemos acerca da Igreja de Cristo, foi ali na lição de número 8, nós cremos na Igreja, a Igreja Universal, a Igreja Invisível, a Igreja composta pelos servos de Deus de todos os anos, de todas as épocas, interdenominacional. A Igreja de Cristo não tem denominação, é a sua igreja, é contra esta que as portas do inferno não prevalecerão. Nós debatemos sobre a necessidade de uma vida de santificação, nós discutimos acerca da regeneração, nós debatemos acerca das manifestações do Espírito Santo, deixa eu ver se eu lembro os níveis agora. O selo, primeira manifestação. Segunda manifestação, o batismo. A terceira manifestação, os dons espirituais. E nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Inclusive, eu creio que sou privilegiado por ver ainda hoje a atuação dos dons espirituais. Na lição de domingo passado, nós estudamos sobre a segunda vinda de Cristo. Nós cremos também que Jesus virá. Ele subiu aos céus e ele disse na subida aos céus que voltaria. Eu irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós cremos nisto. Inclusive, cremos que a vinda de Cristo se dará em duas fases, que é chamado na teologia de parousia. Na primeira, invisível, quando ele com força arrebata os seus servos. E na segunda, visível. Na primeira, ele vem até as nuvens. E das nuvens, conforme Paulo registra na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dará ordem aos seus anjos, com a voz do arcanjo, que ali tem algumas coisas interessantes para ser discutida, alarido, trombeta de Deus e voz do arcanjo. E com a voz do arcanjo dará ordem aos seus anjos, anjos que, segundo está em Hebreus, são seres ministradores, criados por Deus para servir em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna. E os anjos, então, nos arrebatarão dessa terra a encontrar-nos com o Senhor nos ares. Então, nós falamos na segunda vinda de Cristo, e tratando da segunda vinda, não poderíamos deixar de falar da ressurreição dos mortos, da transformação dos corpos, do arrebatamento em si, dos dois toques da trombeta, onde o primeiro toque é para despertar
não só os vivos, mas também os que dormem em Cristo. E o segundo toque para o arrebatamento efetivo. Não poderíamos deixar de falar do encontro de Cristo nos ares, não poderíamos deixar de falar da distribuição de galardões, não poderíamos deixar de falar das obras. Como também não poderíamos deixar de falar na vinda de Cristo sobre as bodas do Cordeiro que ocorrerão nos céus em um tempo diferente do nosso tempo. O nosso é o Cronos, é um tempo conhecido por Kairos, o tempo de Deus. É uma coisa um tanto Matrix. Quem assistiu o filme Matrix vai praticamente entender. É um tempo totalmente diferente. Tanto que você lendo em Atos 1, você vai ver a partir do versículo 9, quando Jesus ascende aos céus e as nuvens tiram da visão, impedem a visão de quem está embaixo, e os que estão no chão ficam tentando vê-lo, tentando identificá-lo. Imediatamente anjos já aparecem e já dizem, olha, ele já foi recebido nos céus. Por que estás olhando para cima? Porque este Jesus que em cima foi recebido nos céus. Então, o tempo de Deus é um tempo diferente. E a igreja passará pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro no tempo de Deus. Enquanto que na terra, no tempo Cronos, estará acontecendo a grande tribulação. E na lição do domingo passado nós vimos que a volta de Cristo, ele é o estopim, ele é o startup para a grande tribulação. Então nós cremos nisto também. Esta é a nossa crença. A grande tribulação tem suas peculiaridades. A Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, nem mesmo os próprios eleitos suportariam. É algo que requer uma atenção muito grande. Então, segundo consta, ela será dividida em duas partes. Terá uma primeira parte de 3 anos e meio, uma segunda parte de mais 3 anos e meio. Haverá uma falsa paz, e esta paz é uma paz política. É uma paz política que Israel vai fazer com o seu contorno ali, com a sua vizinhança, coisa que nunca foi conseguido, será feita. De sorte que no final da grande tribulação, Cristo então, que eu falei da parousia, da primeira parte, Cristo então na segunda fase, ele vem para salvar Israel. É assim que crê as Assembleias de Deus. Eu não sou aqui... Pai do Senhor, Tânia, Deus te abençoe, está ativa, hein? Acompanhando. Pois é, Tânia, estou discutindo aqui este assunto a pedido de um dos nossos professores da Escola Dominical, o professor Maciel Silva, que está neste momento em outro local da nossa cidade debatendo este assunto. Daqui a pouco entrará perguntas do Maciel aí e acompanhe. Então, voltando ao assunto, na segunda fase da vinda de Cristo, ele vem visível. Hoje, inclusive, eu vi num grupo de WhatsApp umas pessoas discutindo acerca disso, e a pessoa diz que Jesus virá invisível e será visto por todos. É um dissenso. É fácil de compreender. Na primeira fase, na parousia, ele vem invisível, vem até as nuvens, ninguém vê, ninguém detecta, simplesmente arrebata. Na segunda fase, ele vem visível, e a Bíblia diz, e os seus santos com ele. A igreja que foi arrebatada, que a igreja é a igreja aqui na terra, será noiva, a igreja é noiva, será esposa, vai casar-se com Cristo. Quem entrou aí é o meu amigo Jová. Se for você, Jová, dê um ok aí. Jová é outra pessoa que é muito interessado em assuntos teológicos. Inclusive, esta semana nós tivemos, semana passada, né, Jová? Me encontrei com o Jová lá na frente de uma das nossas secretarias, e Jová fez algumas perguntas lá, interessantíssimo, Jová. Inclusive tem uma teoria que depois eu quero discutir contigo, aquela teoria lá, que nós estudamos acerca daquela questão da Amazônia, você sabe de que eu estou falando. Aí na segunda fase ele vem visível. Na segunda fase ele vem visível, é diferente da primeira fase. Então ele vem visível, todo olho verá. E ainda ontem à noite, na nossa congregação das Acácias, lá onde está o Maciel, beleza, Jeová? Nós entramos nessa questão, como é que todo olho verá? Olha que coisa interessante, e parece até que a Bíblia está incoerente. Eu estou me referindo ao assunto da semana passada ainda, para entrar no assunto desta semana, para quem está entrando aí no grupo agora, está entrando aí na visualização ao vivo agora. Como é que todo olho verá? Se Jesus vai descer lá em Israel,
Zacarias diz que ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras e o monte vai rachar em dois. Como é que o monte vai rachar em dois? Maria Lúcia Freitas. Como é que tá, minha irmã? Tudo bem? Deus te abençoe. Como é que o monte vai rachar em dois? Como é que fisicamente é lá em Israel e todo olho verá? A paz do Senhor. Eu acho que todos lembram aqui do World Trade Center, do 11 de setembro. E é algo que me marcou. Eu lembro que eu trabalhava na Samon, uma loja de material de construção que existia aqui na nossa cidade, em Luiz Eduardo Magalhães. Eu era vendedor. E no 11 de setembro, que agora fez aniversário, um infeliz aniversário, há poucos dias, o primeiro avião entrou na primeira torre e a Samon vendia TV e de repente começou a noticiar na TV. E estava dando minha hora de almoço. Eu fui almoçar. Quando eu cheguei em casa que liguei a TV, eu vi em tempo real, estava lá ao vivo, igual está esse vídeo aqui agora, e eu vi em tempo real quando o segundo avião entrou na segunda torre. Então, a melhor compreensão que tem do todo olho verá é que quando Cristo voltar na segunda fase visível para salvar Israel, ele virá com seus anjos, os seus santos, os que já arrebatou na primeira fase. Tudo estará sendo transmitido pela mídia. Tudo estará sendo televisionado. Tudo estará sendo comentado. E como trata-se inclusive da Batalha do Armagedon, naquele momento estará acontecendo a Batalha do Armagedon, existe um percentual complicado de se falar a respeito, que segundo o melhor entendimento, de 100% das pessoas que restarem vivas na Terra pós-arrebatamento, porque muitas catástrofes acontecerão após o arrebatamento, mas na hora que Cristo arrebatar a igreja, de 100% que ficar vivo, provavelmente cerca de 3% restará vivo no final da grande tribulação. Isto é muito sério. Muito sério. E se você ler o texto, você vai ver. E 1/3 dos homens morreram. E veio um terremoto, e um vulcão, e água doce se transformou em sangue, água salgada se transformou em sangue. E quando você vai reduzindo, tira 1/3 e daquele restante mais 1/3, daquele restante mais 1/3, daquele restante mais 1/3, você chega no momento da Batalha do Armagedon, onde você tem 3% daquela população. Inclusive, há uma teoria que é por esse motivo que o número 666 é o número de um homem, porque entende-se que haverá uma necessidade de um recenseamento. Ora, os governos não terão condição, depois do arrebatamento da igreja, de governarem com segurança por não saber quantas pessoas tem. Não é por outro motivo que o IBGE sempre solta seus censos. Ô, neguinho, Vanilson Freitas, neguinho, né? Pai do Senhor, como é que você está? Hoje não teve aula do IBAD. Está em festa lá no Pastor Issan, não teve aula e eu estou aqui discutindo assunto aí com o Maciel. Daqui a pouco o Maciel vai colocar umas perguntas aí, eu estou aguardando ele chegar para nós entrarmos no tema aqui. Então, os censos que são soltados, são feitos e liberados, é para que os governos saibam quantas pessoas têm, tem estimativa da saúde, tem estimativa da segurança, etc. Mas depois do arrebatamento da igreja, o mundo vai entrar num caos. Deus abençoe, irmão José Alves. O mundo vai entrar num caos. Não saberá. Então será feito um censo e provavelmente, quando que isso vai começar das lideranças. Não tem como começar um censo e botar o pessoal lá do subúrbio para começar a responder o censo. O censo vai começar dos líderes. E talvez, isso é para quem vai ficar na grande tribulação, que eu quero distância disso aí. Admira quem é? Elisete, pronto, Deus te abençoe. Talvez o número 666 seja o número que toque para um homem. Assim como minha identidade tem um número, a tua identidade tem um número, talvez, é hipótese, eu não estou afirmando, mas é uma questão coerente. Este número toque para um homem. De sorte que a grande tribulação ela terá duas fases, e quando da segunda volta de Cristo, do retorno de Cristo em glória, porque
O primeiro retorno ele é invisível, o segundo retorno ele é em glória. Não é que haverão três, é uma parousia, eu já expliquei no início do vídeo aí. Olha, rapaz, você está em Caruaru? Muito bem, Deus te abençoe. A Batalha do Armagedon estará acontecendo e poucas pessoas terão no mundo. Quem é a igreja? Não, Jeová, no momento eu não vou entrar nessa discussão aí agora não, porque o objetivo desse vídeo aqui é debater um assunto com um irmão lá no das Acácias. E eu não sei se você entendeu o que eu falei aí atrás, que nós da Assembleia de Deus, nós cremos na igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta por pessoas de todas as épocas, então não é o título da igreja. As pessoas estão acostumadas a ouvir falar de igreja, porque infelizmente nós precisamos ser um corpo civil. Nós precisamos ter CNPJ e tal, mas nós não vemos igreja desta forma não. A igreja é de Cristo, a administração da igreja é outra coisa. Mas no meu foco nesse momento não, você sabe que eu disse que eu vou discutir contigo isso aí. Voltando, então as pessoas do mundo serão poucas. E a mídia inteira estará voltada para Israel. Há uma profecia que diz que não sei se é o rio Tigre ou o rio Eufrates, vai secar. E os exércitos de lá do Oriente atravessarão para virem a Jerusalém, unir força com o anticristo contra Jerusalém naquele dia. Então, a mídia do mundo, assim como aconteceu no World Trade Center, e muito mais, porque a Batalha do Armagedon ela vai ser multidivulgada, e muito mais estará apontando aquele momento. Então, é por esse motivo que todo olho verá. Bom, eu sou novo nesse negócio aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizar o que é isso aqui. Alguém mandou uma pergunta. Gente, eu fiquei de lado, foi isso? Virou aqui, inclinou, não? Bom, para mim está normal. Alguém pode dizer se a minha imagem aí está de lado ou está normal? Pois bem. Alguém pode dizer se está normal aí ou se virou? Não? Então vamos para frente. Amanhã... Sim, ficou de lado. Como é que eu faço para voltar aqui agora? E agora, vocês estão me vendo de cabeça para baixo? Agora complicou tudo, bagunçou tudo. Está de lado, está de lado. Não sei como é que volta isso aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo girar isso aqui, viu? Ficou normal? Tá no... Ô, Tim! Rapaz, tem tanta gente entrando aí. Tá normal? Alguém pode dizer que tá normal? De lado de novo, agora de lado. Oh, meu Deus. Não sei como é que eu faço aqui não, gente. O que foi que eu fiz aqui? Atenção de qualidade. Não sei o que foi que eu fiz não. Oh, estava então bem. Espera aí que programa ao vivo é assim mesmo. Programa ao vivo acontece dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu encontro o meio aqui. E a gente já volta. Eu tô querendo entrar no assunto, aguardando Maciel entrar aí para entrar no assunto o mundo vindouro. O mundo vindouro. Então, no mundo vindouro, nós vamos falar sobre duas coisas. Vamos falar sobre o milênio e vamos falar sobre o novo céu e a nova terra. Espera aí. Assim, vocês estão me vendo como?
Será que assim fica normal? Ficou normal agora? Beleza. É que é meio louco esse negócio aqui. Eu não sei mexer com isso. É a primeira vez que eu faço uma transmissão ao vivo, então complica. O vídeo também está baixo o som. E como é que eu aumento esse som aqui, pelo amor de Deus? Será que se eu colocar um fone vocês vão ver melhor? Certo. Espera aí que logo logo tudo se acerta. Minha amiga Marisa Figueiredo. Tá cortando minha cabeça, Marisa? Ah, tá certo. E aí, gente, tá dando pra ver agora? É o tal do programa ao vivo. Essa questão do programa ao vivo é um problema. Aguenta aí. Aguenta aí que eu vou ter que achar uma posição aqui. Alguém aceita cafezinho? E você, Tânia, está onde? Eu tenho falado sempre com os meninos lá de Cristópolis. Estive lá e depois que estive lá não perdemos mais o contato. Mas você está onde, minha querida? Pois bem. Maciel, estou aguardando você entrar, Maciel. Pois bem. Amanhã, na escola dominical. Muito bem, Brasília. Na escola dominical, nós discutiremos o assunto o mundo vindouro. E eu acho interessante que as igrejas não discutem, ou com muita raridade, eu não vou querer generalizar, esse assunto. Fala-se muito da volta de Cristo, mas não há um tratamento acerca do que vem depois. Né? Alguns até acreditam que a volta de Cristo, o mundo acaba. E há mesmo religiões que entendem, e eu já ouvi mensagens, que no dia do arrebatamento da igreja, as pessoas do mundo ficarão mortas. Eu não tenho esta base bíblica, não. E também não é o foco neste momento. Eu vou focar no objetivo aqui, que é discutir acerca do que diz a nossa lição quanto ao mundo vindouro. E o que seria este mundo vindouro, gente? Ocorrido o arrebatamento da igreja, o que vem depois? Você já parou para pensar nisso? Você é cristão, você aguarda o arrebatamento da igreja, porque se você não aguardar o arrebatamento da igreja, de nada vale a tua crença. Paulo diz que se esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos miseráveis. Porque se crermos que ele morreu e crermos também que ele ressuscitou, logo desfrutaremos com ele das benesses, das bonanças da ressurreição, da morte, ressurreição e arrebatamento. Mas o que vem depois do arrebatamento da igreja?
que vem no passo seguinte? Alguns entraram aí já depois, eu até já comentei. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. E depois, o retorno de Cristo em glória. E este retorno de Cristo em glória, muitos cristãos entendem como sendo o arrebatamento. O arrebatamento é em glória, não vai se negar isto. Ô Liliane, o que eu faço aqui? O som tá baixo aí para você? Aí, José Nilton, peguei a tua ideia do vídeo ao vivo e resolvi responder uma pergunta de um irmão no vídeo ao vivo também. O irmão José Nilton hoje aí estava me convidando para um churrasco online. Eu digo, olha, não brinca não que eu vou. Não que o retorno de Cristo não seja em glória, mas a volta de Cristo em glória é uma referência a Cristo vir para cumprir sua promessa a Israel. Existe uma promessa, gente, de Deus a Israel, muito séria, feita a Abraão e a sua descendência. Alguns pensam que só pelo fato de ser judeu já será salvo. Não, não é verdade. O compromisso de Deus é com o nome nacional, Israel. Se você quiser conferir o que eu estou dizendo, abra aí sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 9, versículo 27, que você vai ver Lucas registrando as palavras ali Paulo escrevendo a Roma e fazendo menção de Isaías. Aí ele diz, assim como diz Isaías, ainda que Israel seja como a areia da praia, tal, etc., o remanescente é que será salvo. E esse remanescente aponta para a batalha do Armagedon. Então Deus tem um compromisso com Israel muito sério. E este compromisso, ele se cumprirá num período que nós chamamos de milênio. Haverá o milênio, que é um período de 1000 anos, onde será instalado o reino milenar de Cristo. São coisas diferentes, apesar de intrinsecamente juntas. Isaac Vieira, como é que você está, mano? É isso aí, Isaac. Estamos fazendo o possível aqui. E hoje, isso aqui, Isaac, é para a escola dominical. Um professor não foi possível se reunir com a gente hoje e até estou aguardando ele entrar e não entrou ainda. Eu creio que os irmãos já ouviram falar das 70 semanas de Daniel. Lá no livro de Daniel, o anjo Gabriel aparece a Daniel e diz, Daniel, homem muito desejado, eu vim te dizer que 70 semanas estão determinadas. Aí ele começa a dizer, para que, eu não quero dizer errado, porque está ao vivo, então algumas pessoas, Claudio não disse isso, mas porque são detalhes que a gente não vive com eles na mente, não tem necessidade. Mas é mais ou menos para que o santo assuma o seu lugar, é como que apontando o momento em que Jesus sentaria no seu trono. Estas 70 semanas, para quem estuda escatologia, sabe que semanas, dias em escatologia, referem-se a anos. Então, o melhor entendimento é que são 70 semanas de anos. Ou seja, 70 vezes 7, 490, seriam 490 anos. Esta contagem teria começado quando foi dada a ordem para que Neemias reconstruísse os muros da cidade. Lembra de Neemias, que Neemias estava triste, aquela coisa toda, e o rei disse, olha Neemias, eu vou deixar você voltar. Aí você deveria fazer mais vezes, aliás, fazer uma transmissão ao vivo uma vez por semana. Ô, Tânia. A questão do grupo lá é interessante também, Tânia. Gente, eu tenho um grupo teológico, que o nome dele é Conteúdo Teológico, onde toda semana a gente discute um tema de teologia. Inclusive hoje está encerrando o tema Teologia Pastoral. Se você tiver estômago, entre, porque é dito aquilo que diz a Bíblia e não tem corpo mole não. Às vezes alguém coloca alguma coisa lá que não deveria, a gente reclama, tira um, coloca outro, mas faz parte. De sorte que quem está lá no grupo está online adquirindo um conteúdo teológico. E é bom, né, Tânia? De vez em quando surgem umas discussões boas. Essa semana teve um negócio interessante lá.
Amém, amém. Graças a Deus, Deus abençoe, irmã Liliana. Então, as 70 semanas de Daniel, 490 anos, começaram a ocorrer no momento em que Neemias recebeu a ordem. Isaac, eu vou te mandar um link. Eu vou colocar o link no Facebook. Neste Facebook aqui, eu vou pegar o link lá depois e vou colocar no Facebook. Aí quem quiser é só entrar no link, que entra pelo link. Para eu colocar um a um dá um trabalho muito grande. Ou seja, como a ordem saiu entre 445 a.C., 450 ou 445 a.C., tem-se que, naquele exato momento, preste atenção nisso aqui, 490 anos para que começasse a ocorrer o milênio, para que Cristo sentasse no seu trono, para que Israel voltasse politicamente a assumir a sua posição. Inclusive, este é o assunto que eu vou discutir na próxima sexta-feira, se Deus der oportunidade, na congregação das Acácias. Nós estamos no estudo das últimas coisas lá e eu vou entrar na estátua de Nabucodonosor. Aí eu vou falar deste assunto aí. E naquele exato momento em que Jesus entrou em Jerusalém, quando eles lançaram aquelas palmeiras, Hosana, ao que vem, Hosana nas alturas, ao que vem em nome do Senhor, tal, tal, tal. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Naquele momento ali, teria faltado a última semana. Faltava 7 anos. Como os irmãos sabem, a partir daquele momento, poucos dias depois, Jesus estava sendo preso, mais propriamente numa quarta-feira. Não vou discutir isso aqui agora também. Alguns creem que Jesus morreu na sexta-feira, mas não tem base bíblica, Jesus morreu numa quarta-feira. Não vou discutir isso agora. Aí eles prenderam Jesus e acabaram trocando Jesus por Barrabás. No momento em que trocam Jesus por Barrabás, inicia-se o período da graça, que está aberto até hoje. Graças a Deus que ele está aberto até hoje, o período da graça. Então, em vez de cumprir as 70 semanas completas, até aquele momento cumpriram-se 69 semanas. E falta uma semana. Ou seja, faltam 7 anos. Para cumprir a promessa dada a Israel. A Israel. João, inclusive, ele escreve no capítulo 1, versículo 11, o João Evangelista, no Evangelho de João, que veio para os seus não receberam, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, abriu-se ali uma brecha, para que nós entrássemos no lugar, ou na frente de Israel, não no lugar, mas na frente de Israel. E uma semana falta se cumprir, que é a semana que ocorrerá a grande tribulação. Sou da Bahia, mas moro em Londrina, Paraná. Olá, ótimo assunto. Gostei, continue com os vídeos, muito bom. Ô, irmão, é o primeiro. Deixe Deus usar como canal, é o primeiro. Adeni Gomes, Deus te abençoe. Tudo em paz? E esta semana, a última semana que falta, gente, ela vai se cumprir. Se eles não têm trocado Jesus por Barrabás, por volta do ano 40 da nossa era, 40 lá atrás, muito antes do ano 70 da invasão de Jerusalém, lá atrás, no ano 40, Jesus Cristo teria estabelecido o milênio. Ele teria sentado no trono de Israel. Inclusive, os judeus, todos, aqueles convertidos, né? Os que eram discípulos de Jesus, acreditavam que Jesus estaria lá por aqueles dias para tomar o trono de Israel. Até seus discípulos que viram sua morte e ressurreição chegaram a perguntar: é por estes dias que tu restaurarás o reino a Israel? Né? Jesus deu várias explicações e foi quando ele então falou que, como estava iniciando a era da igreja, a igreja deveria
descer para Jerusalém, buscar poder, ser testemunha, como dizem Atos 1 e 8. Quando Cristo voltar a arrebatar a igreja, esta última semana vai acontecer. Esta última semana vai acontecer. Será um dia de juízo. Será um período de juízo. E terminada esta semana, aí Jesus volta em glória para cumprir o que foi dito. Assim como vistes ir, ele há de voltar. E aí agora todo olho verá, e nós vamos entrar agora no assunto. Maria Oliveira, glória a Deus. Rafael Cruz, Deus te abençoe. Irmão Pedro, muito bom, estou aqui no Parque da Galvana, estou ligado, Deus te abençoe. Olha a Morena, Noemi Brandão lá de Cristópolis, Pai do Senhor, Noemi, como é que você está? Deus te abençoe. Existe um negócio interessante aí, gente, que quando Cristo volta, acontece aquela batalha do arcanjo, que a Bíblia diz, a batalha que os hinos cantam, a batalha do arcanjo contra Satanás, né? Acontece essa batalha do arcanjo. É o momento em que Miguel prende Satanás por 1000 anos. Aí Jesus estabelece o reino milenar, efetua o julgamento das nações, e isso aqui é uma coisa de uma extrema necessidade de compreender, porque haverá nações que estarão contra Israel na batalha do Armagedon. E estas nações são chamadas pelo Senhor na Bíblia de bodes. O texto ainda diz, colocará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E o Senhor fará o julgamento dessas nações. É aquele texto que muita gente aplica, mas não olha o contexto. Ele diz bem assim, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aquele texto ali é aplicado a estas nações. Eu até entendo que quem vai inaugurar o inferno, porque o inferno não tem ninguém nele, crente que anda dizendo que desceu ao inferno e viu não sei o que, é um pouco duvidoso, porque Satanás não está no inferno, Satanás não manda no inferno, ele está nos ares. E o próprio Jesus disse, eu vi a Satanás ser precipitado do céu à terra como um raio. E o Senhor diz também, resplandecente estrela da manhã, tu que debilitavas os reinos, encheste o teu coração, foste expulso, tal. Então não vou entrar nesse detalhe. E os primeiros que vão inaugurar o inferno ali é o anticristo, o falso profeta, e eu creio que as nações que se rebelaram contra Israel, porque essas nações não aparecem depois, só aparecem neste momento e não aparecem depois. Rônio, Deus te abençoe. Edivânia? Edivânia, irmã de Carlinho? Deus te abençoe, Edivânia. Então eu creio que são esses três que entram, né? O anticristo, o falso profeta e as nações, os bodes. Mas eu não vou entrar nessa discussão, não. De sorte que o Senhor estabelece ali, Mateus Loyola, muito bem, Mateus. Mateus, aprendi com teu pai, viu? Meu professor foi teu pai, só para ficar registrado. Deus te abençoe, Edivânia. Bom falar contigo. Tive com o Carlinhos outro dia e perguntei a teu respeito. Ele disse que você estava bem. Eu tive em Cristópolis. Vi ele, vi Sandra, vi as meninas. Carlinhos, inclusive, inventou, irmãos, o irmão da irmã Edivânia, que é evangelista na cidade de Cristópolis, Carlos Simão, meu grande amigo, ele inventou a tabela periódica da Bíblia. Mas uma coisa extraordinária. Eu, inclusive, disse que ia trazer uma e o irmão Ednelson trouxe, eu acabei não trazendo a minha. Deus te abençoe, Edivânia. E na tabela periódica da Bíblia, você merece colocar num quadro. Você olha para ela e você, de cara, você vai saber detalhes sobre cada livro da Bíblia, para você não perder tempo. Só basta olhar, identificar direitinho, entender como funciona. Uma obra extraordinária. Inclusive, Noemi, que é de Cristópolis, e Edivânia, que é irmã do Carlinho, ele fez isto com ênfase na obra missionária.
ele estava vendendo a tabela periódica da Bíblia e tirando o custo, vendendo por um valor ínfimo, muito baixo, o lucro era para a obra missionária. Aquilo me tocou o coração. E disse isso, inclusive, numa festividade de missão que teve em Cristópolis, missionária. Vários pastores do Rio Grande do Sul estavam lá. Eu estive lá representando uma autoridade também e representando o meu pastor, o pastor Ivan. Eu estive representando o deputado Samuel Couto Júnior. Aí eu vi quando ele fez esse comentário e glorifiquei o nome de Jesus, porque poucos se interessam pela obra missionária. Abriu a receita do rejuvenescimento. 41 anos, Rony. Que história é essa, Rony? 41 anos, não tem esse negócio não. Então, voltando, gente, senão a gente vai desviando o foco aqui. Ao estabelecer o milênio, coisa interessantíssima vai acontecer. Porque o reino milenar, ele é um reino político. E muita gente não concorda com isto. Sabe aquela questão de que crente e política e tal? Eu tenho um livro ali interessante, que ele diz bem assim: igreja e Estado, não. Religião e política, sim. E a política existe entre nós, eu até comentei isto ontem à noite no estudo, desde Gênesis capítulo de número 9. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, você vai ver ali o início do governo humano. Você vai ver, inclusive, o povo começando a comer carne. Não comia carne antes não, viu? Gênesis 9, 2 e 3 vai mostrar isso. De tudo que se move vai ser usado para mantimento, e por causa disso os animais vão ter medo de vocês. É interessante falar sobre isto, e é oportuno, porque este medo que os animais têm de nós, essa rixa, você vê um animal feroz, se ele não for domesticado, ele não se aproxima de você, você tem que tomar cuidado, senão ele lhe mata, ele consome. Este medo vai acabar no milênio. O reino milenar de Cristo, ele é espiritual, e ele é espiritual, ele é material, e ele é político. Por que ele é político? Porque Cristo é quem vai governar. Eu costumo dizer que o milênio é para dizer, agora eu vou mostrar para vocês quem manda. Eu não sei se vocês lembram de uma estátua que Nabucodonosor sonhou. Capítulo 2 de Daniel, se não me falha a memória, 1, 2 por aí, não chega no capítulo 3, é no capítulo 1 ou 2. No capítulo 1, Daniel põe no seu coração não se contaminar, no capítulo 2. O rei Nabucodonosor tem um sonho. E ao sonhar, o rei Nabucodonosor, ao acordar, o rei Nabucodonosor esquece o sonho. Um negócio estranho, um negócio assim, inusitado. E ele chama os seus sábios, chama todo mundo e diz, olha, eu quero que você me dê o sonho. Aí os sábios até dizem, não, rei, tranquilo, diga para nós o sonho, nós daremos quero que você me dê a interpretação. Ele, diga-nos o sonho, nós daremos a interpretação. Ele, não, eu quero o sonho e a interpretação. Aí eles dizem que não há homem na terra que consiga fazer aquilo. Daniel e seus amigos entram em cena e Daniel e seus amigos conseguem ver, vão orar e Deus lhes mostra o que o rei sonhou. E o rei sonhou com uma imagem. Uma imagem. Preste atenção que eu parei lá no reino de Cristo, no reino político, eu entrei na imagem de Nabucodonosor e vou voltar, vou seguir na imagem até chegar lá de novo. Porque tudo é para explicar o mundo vindouro. Tudo isso é para explicar o mundo vindouro. Ele viu uma imagem de uma pessoa em pé e o detalhe é que esta imagem tinha vários tipos de materiais, de minérios. Quanto mais puro e excelente o minério, mais mole. Quanto mais a qualidade do minério desce, mais endurece. Muito bem, irmão José Alves. Aí Daniel diz, ó rei, tu estavas olhando e viste uma estátua. Cabeça de ouro, os braços de prata, observe, vai reduzindo
a qualidade, o valor do metal. Mas quanto mais reduz, mais endurece. Vocês sabem que o ouro ele é mole, né? E a prata já é mais dura, o bronze já é mais duro, e etc. O ferro do mesmo jeito. O barro também, e aí por diante. Cabeça de ouro, braços de prata, ventre de cobre ou bronze, depende muito da tradução bíblica, mas é algo que resiste fogo. Pernas da cintura para baixo de ferro e os pés de ferro com barro. E é interessante que esta estátua depois é destruída por uma pedra, que também é um minério. Uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos e destrói a estátua. Os minérios dessa estátua representam os governos do mundo sobre a nação de Israel. Babilônia, depois os Medo-Persas, não vou entrar nos detalhes aqui agora. Como já deram a dica que faça pelo menos uma vez por semana, né, Tânia? Vamos ver se a gente faz isso aí, se estabelece um horário interessante para isso, se busca um tema, quem sabe. Eu estou começando a gostar da ideia. Tânia Brandão é de Cristópolis, é irmã de Noemi Brandão, está assistindo também. Abraço a todos. Exatamente, irmã Maria. Tânia Brandão, ela e Noemi eu as conheço desde criança. Eu era criança também, viu? Não era só Tânia que era criança, não. Hoje estou um pouquinho mais velho, mas Tânia não envelheceu. Tânia ficou aí como menina, mas eu sou próximo delas ali. Deus abençoe. Esta estátua representa os governos do mundo sobre Israel. A gente costuma dizer que Jerusalém perdeu duas heranças. Os israelitas, Jerusalém não, Jerusalém é a cidade. Os israelitas perderam duas heranças. A herança política e a herança espiritual. E a perca dessas duas heranças é entendido por alguns como a plenitude do tempo dos gentios, que é aquele momento da graça que nós falamos nesse tanto, que abriu um parêntese, quando trocaram Jesus por Barrabás. Porque eles perderam a herança política, perda da herança, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E desde Nabucodonosor que Jerusalém não teve mais capacidade política. Foi governada pelos babilônios, depois governada pelos medo-persas, depois governada pelos gregos. O próprio Alexandre Magno passou em Jerusalém e ficou admirado quando ele viu a forma como os sacerdotes realizavam culto. E ele chegou a ter uma visão sobre aquilo ali. Foi governada pelos romanos e nos dias de Cristo o governo era romano. Muita gente não sabe, mas o governo era romano. E o Império Romano tinha uma força tão grande sobre Jerusalém nos dias de Cristo que o próprio sacerdócio, que deveria ser da linhagem de Arão, conforme ficou determinado na Bíblia, o sacerdócio era uma imposição política de Roma. Todos os cabeças políticos foi Roma quem colocou. E se vocês verem lá no dia que Jesus foi preso, ele é levado perante Caifás, que era genro, não era filho, era genro de Anás. Era o genro que assumiu o lugar do sogro, por uma questão política. Então imaginem, a sinagoga que existia nos dias de Cristo era uma concessão romana para que os partidos políticos estivessem presentes, mas quem mandava na sinagoga era o sacerdócio, e o sacerdócio era dominado por Roma, e o sacerdócio não poderia fazer nada se primeiro não fosse até o pretório e pedisse ao pretório autorização. Por exemplo, pena de morte. Pena de morte não poderia ser os judeus que faziam, porque eles tinham sua própria pena de morte, que era o apedrejamento. Eles não poderiam fazer. Tinha que primeiro ser julgado, tinha que ser condenado pelas leis romanas e depois ir até o pretor para que o pretor testificasse e confirmasse, ratificasse aquela pena capital. Então, dominados por Babilônia, dominados pelos Medo-Persas, dominados pelos gregos, dominados pelos romanos. E o Império Romano adquiriu sua força. Nós temos depois Roma se dividindo, Roma do Oriente, Roma do Ocidente, Bizâncio e lá na Itália, aquela coisa toda. Aí quando nós descemos para os pés da estátua, ou seja, Jerusalém e israelita perderam a herança política. Eles agora passaram a ser governados por outras nações. Quando chega nos dias de Cristo, que trocam Jesus por Barrabás, eles perdem a herança espiritual. É aí onde vem a plenitude do tempo dos gentios. Se você tiver algum aplicativo na Bíblia, algum aplicativo da Bíblia no celular, busca aí plenitude do tempo dos gentios, que você vai encontrar
os textos que falam sobre isso, ou o tempo dos gentios. É chegada a vós o tempo dos gentios. Este tempo dos gentios já vem sendo restaurado a Israel. Já vem sendo, voltando para Israel a sua primazia. A questão política, Israel já recuperou em 1948. O Oswaldo Aranha, em 1948, assinou um decreto representando a ONU, e neste decreto cumpriu-se Isaías 66:8. Se você tiver uma Bíblia aí, abra Isaías 66:8. Quem jamais viu tal coisa, quem ouviu coisa semelhante? Poderia nascer uma nação num só dia? Pois Sião está de parte e já deu à luz seus filhos. Em 1968, o brasileiro Oswaldo Aranha, e eu tive a felicidade de ouvir, eu vou citar o nome aqui agora, da boca do irmão Leonel. Os irmãos de Cristópolis sabem quem é Leonel, e Leonel mora aqui na cidade. Infelizmente, faleceu um amigo nosso aqui, amigo de infância, o irmão Eliseu, deixou uma saudade muito grande. Deus abençoe Sueli, abençoe toda a família. E enquanto a gente estava aguardando o corpo de Eliseu chegar, eu sentado com o irmão Leonel na mesa, o irmão Leonel me contou a história do gaúcho Getúlio Vargas, presidente da República. E eu fiquei quieto, eu não disse nada. Porque eu sabia do Oswaldo Aranha, mas não sabia deste detalhe, que foi Getúlio Vargas quem enviou Oswaldo Aranha lá para a ONU. E, inclusive, esta semana, conversando com alguém que tem raízes em Israel, a pessoa me disse que é por este motivo que há uma relação muito amistosa, e eu glorifico o nome de Jesus por isto, entre o Brasil e Israel. Porque foi Oswaldo Aranha, enviado por um presidente da República, Getúlio Vargas, o gaúcho, que autorizou Israel voltar a ser nação independente. Deus te abençoe, irmão Leonel. Eu sempre tive um apreço grande pelo senhor, e agora é que tenho mesmo. O senhor falou de uma coerência muito grande. Eu não disse nada naquele momento, mas eu fiquei ouvindo cada detalhe do que o senhor falou, e é assunto que eu sempre toco nele, irmão Leonel. Deus te abençoe. Se Joelson, se Odete, as meninas estiverem vendo esse vídeo, pode dizer para ele que eu estou registrando isso aqui. Era um momento de muita dor, mas o irmão Leonel falou com muita coerência, e no momento da dor do filho, o irmão Leonel evangelizou. Que coisa extraordinária. Isso é coisa de crente. Então, Israel já voltou. Aquela subordinação que Israel tinha, que começou lá com Nabucodonosor, já começou a cair. Só que ele ainda não tem aquela autonomia que foi prometida, uma nação ímpar entre as outras nações. Israel não tem aquele poder político. O poder político hoje, todos sabem que ele se divide por algumas grandes potências, especialmente os Estados Unidos, com Trump no momento no poder. Mas haverá o dia em que uma pedra, que é um dos minérios e está lá na visão do Nabucodonosor, será lançada sem o auxílio de mãos, quer dizer, não terá a participação humana, é participação divina. E esta pedra vai ferir a estátua no seu pé. O que quer dizer? Quer dizer que esta estátua, ou seja, este estado de coisas, este poderio político que vem surgindo sobre Israel vai deixar de existir. E esta pedra feriu a estátua nos seus pés de ferro e barro, e a estátua toda como que implodiu, ela se tornou desapareceu, e os seus fragmentos foi como uma pragana, e o vento levou embora. E no lugar onde a pedra caiu se tornou uma grande montanha, que representa um poderio firme. Cristo reinará no milênio. Então a nossa lição ela vai falar sobre o reino vindouro. O primeiro ponto vai falar sobre o milênio. Aí primeiro item vai descrever o que é o milênio. No segundo item vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Olha que coisa interessante. Eu já descrevi para vocês o que é o milênio. É um reino milenar. É um reino de 1000 anos. É um reino pacífico. É um reino
teocrático, né? E quem é que vai ressuscitar no milênio? A Bíblia fala de ressurreição. Nós temos ressurreição no Antigo Testamento. Vários ressuscitaram no Antigo Testamento e voltaram a morrer. Nós temos ressurreição nos dias de Cristo e voltaram a morrer. O filho da viúva de Naim voltou a morrer. Tabita, a menina, voltou a morrer. A irmã Dorcas voltou a morrer. Estevão voltou a morrer. Tem outras ressurreições. No dia em que Cristo foi crucificado, a Bíblia registra lá em Mateus 27, parece que versículo 52, você pode conferir na sua Bíblia aí, Mateus 27, 52, que depois da ressurreição dele, corpos de santos foram vistos dentro de Jerusalém. Que inclusive é um ponto polêmico. Eu vou apontar a polêmica, mas não vou discutir a polêmica aqui. Outras ressurreições ocorrerão. A ressurreição do próprio Cristo aconteceu 3 dias depois. Ele morre na quarta-feira, passa quinta, sexta e sábado. No domingo de manhã ele ressuscita. No domingo de manhã ele está ressuscitado. Elas vão ao sepulcro de manhãzinha cedo, antes que o sol nascesse, e ele já está ressuscitado. É outro ponto polêmico, que alguns acreditam que é na sexta-feira, mas a Bíblia não diz que é na sexta-feira. A Bíblia diz que é a véspera de um sábado. Aí você vai ter que estudar Sabaton e Shabá. Em outras palavras, a tradução era a véspera de um feriado. Se você ler Marcos 16, versículo 1 e versículo 2, você vai ver que tiveram 2 feriados naquela semana, tiveram 2 sábados naquela semana. Porque no outro dia era um sábado, aí enterraram Jesus. Passado o sábado, ou seja, Jesus morre na quarta, na quinta era o sábado da Páscoa. Passado o sábado da Páscoa, na sexta de manhã cedo, você vai encontrar isso aí lá em Marcos 16, as mulheres foram na rua comprar um unguento e não se vende nada de noite não, vende-se de dia, vende-se com o sol brilhando. E quem vai comprar um unguento vai escolher o unguento, vai olhar, vai questionar, vai pesquisar o preço, principalmente naqueles países orientais, onde eles barganham bastante. Aí depois disso, passado o sábado, pronto, já é o outro sábado, é o sábado semanal, é o chamado de Shabá. Aí no domingo, muito de manhã cedo, antes que o sol brilhasse, elas foram ao sepulcro, e quando estava lá antes do sol brilhar, não tem condição. Em que momento é que elas foram comprar o unguento se foram comprar de dia? Então, amiguinho, ó, Jesus morre na quarta, na quinta é feriado da Páscoa, na sexta as mulheres compram unguento, no sábado todo mundo descansa, que é o sábado semanal, no domingo de manhã cedo elas vão ao sepulcro, ou seja, 3 dias, ó, quinta, sexta e sábado no seio da terra. Que hora que Jesus ressuscitou? Não sei, depois de 18 horas para ele já era contado o primeiro dia da semana. Não sei. Jesus ressuscitou, quando chegar lá já estava ressuscitado. Não sei. Aí, perdi um pouco o fio da perdi um pouco o fio da meada aqui. O reino de Cristo será um reino de paz, será um reino de justiça. Até a inimizade que os homens terão com os animais, que eu já falei lá de Gênesis 9, 2, está escrito em Isaías que essa inimizade vai acabar. Está falando da ressurreição. Aí Jesus ressuscitou. Mas depois disso tem outras ressurreições. Nós temos uma grande ressurreição, nós temos história de outros irmãos que ressuscitaram. Tem um dos nossos, da Assembleia de Deus, eu não sei se é Valdir Bícego, eu não tenho certeza. Se alguém estiver me ouvindo aí, me desculpe. Tem uma história da Assembleia de Deus que ele registra que ele estava com o pai, de repente ele disse, olha, você vai voltar, mas eu não posso negar um pedido do meu servo fulano de tal. João Colenda Lemos, é uma coisa assim, eu não lembro agora, me perdoe, eu não lembro. Eu gosto muito da história da Assembleia de Deus, mas eu estudo mais em momento propício. Eu estudei bastante quando a Assembleia de Deus completou 100 anos ali, e não é o meu foco nesse momento. São ressurreições esporádicas. Agora, há uma grande ressurreição que está preparada, programada para o arrebatamento da igreja. Mas nesta ressurreição, que existem muitos pontos de vista diferentes, alguns dizem que
todos aqueles que morreram antes de Cristo, mas que viveram a promessa, que nós chamamos de santos do Antigo Testamento, aqueles que figuram na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, haverão de ressuscitar junto com Cristo ou já ressuscitaram no dia em que Cristo ressuscitou também. A questão de já ressuscitaram no dia em que Cristo ressuscitou, não há assim uma sustentabilidade forte, porque diz que corpos de santos ressuscitarem foram vistos por muitos. Olha, eu entendo esse texto aí como pessoas que morreram e, tá aqui fulano. Como é que alguém que não viu Abraão, que não tinha foto, que não ia saber que era Abraão? Eu vejo incoerente. Eu não desdenho, não digo que não é, mas eu vejo incoerente. Eu prefiro não crer nisso aí. Eu prefiro crer que foram pessoas daqueles dias que morreram há poucos dias e ressuscitaram. Ó, fulano aqui de novo. Ainda dá para lembrar. Isso aí é a forma que eu vejo. Se alguém quiser dizer, mas acontece que Pedro, por exemplo, reconheceu. Não, mas Jesus estava conversando com eles. Jesus falou o nome Moisés. Então, é diferente. Nesta ressurreição, alguns creem que Abraão, Isaac, Jacó e os demais, na ressurreição para o arrebatamento, também ressuscitarão. Mas aí tem um detalhe, gente. Que os que vão ressuscitar é os que fazem parte da igreja. É os que morreram em Cristo. E com todo respeito, Abraão não morreu em Cristo. Moisés não morreu em Cristo. Eles viveram a promessa. Quem teve o privilégio de fazer parte da igreja são aqueles irmãos que estavam ali nos dias em que Jesus chama os seus discípulos, nos dias em que Jesus é crucificado, faz os seus milagres antes, é crucificado, morto e sepultado, ressuscita, aparece à igreja. Aqueles que viram, os 500 testemunhas que viram quando ele ascendeu ao céu, esses aí é que são a igreja. Na minha compreensão, e não me critique por isto, penso, logo existo, já diz o filósofo moderno, na minha compreensão, Maria, que é mais velha que João Batista, haja vista ser prima de Isabel, que é mãe de João Batista, faz parte da igreja, e João Batista não faz. Na minha compreensão, João Batista faz parte dos santos do Antigo Testamento. Depois discute esse assunto. Então, a melhor compreensão, o melhor entendimento, nós vamos chegar ali no milênio, no reino vindouro. Aguenta aí. Na minha compreensão, os santos do Antigo Testamento, e eu tenho outras bases bíblicas, eu só não consigo mostrar agora, inclusive lembrei. Daniel capítulo 12, versículo 2. Se alguém tiver Bíblia aí, abra. Daniel 12, 2. Você vai ver uma coisa interessante. Ressuscita somente a igreja, aqueles que morreram por Cristo, desde aqueles dias até hoje, até o arrebatamento, que confessaram a Jesus, tal. Esses são os que ressuscitam. É o cumprimento daquilo. Os derradeiros serão os primeiros serão derradeiros. Mas, durante a grande tribulação, pois Cristo vem, ressuscita, arrebata a igreja e começa a grande tribulação. Durante a grande tribulação, muitos morrerão. E agora morrerão por Cristo. Olhe, os primeiros morreram em Cristo, ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados a encontrarmos juntamente com ele nos ares. Com eles o Senhor nos ares. Mas muitos morrerão durante a grande tribulação, que morrerão por Cristo. E lá em Apocalipse nós vamos encontrar quando João está com um ancião ao seu lado, e vem uma grande multidão, e o ancião pergunta para João, quem são estes? João diz, não sei. Aí o ancião diz, estes são os que vêm da grande tribulação. Aí uma coisa interessante do texto. Eles não receberam o sinal da besta, grande tribulação. Não aceitaram nada na testa, não serviram ao inimigo, grande tribulação. E viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Aqueles que morreram ou que morrerão na grande tribulação por Cristo
diferente dos que morreram em Cristo, que serão arrebatados, serão ressuscitados no final da grande tribulação. Então é uma segunda, no final da grande tribulação, entenda, no milênio, início do milênio. É uma segunda ressurreição em massa. E, segundo Daniel 12, 2, é neste momento também que ressuscitam os santos do Antigo Testamento, para quem era a promessa. Perceba, você não vai encontrar ensinamento no Antigo Testamento referente aos judeus ou dado pelos judeus no que tange a desejar o céu. Você vai ver Abraão falando de uma cidade, você vai ver algumas outras referências, mas especificamente o ensino do céu, como nós ensinamos hoje, o céu é assim, o céu é assim, o céu tem isso, a árvore da vida, o rio da vida, a cidade celeste, a Nova Jerusalém, cidade quadrada, rua de ouro, etc. Você tem isso no Novo Testamento, você não tem no Antigo Testamento. O que os judeus esperavam é o que muitas religiões também ensinam, viver na terra. Mas haverá sim a vivência na terra, que é o que nós vamos entrar aqui agora, o reino vindouro, que é o milênio. Inclusive haverá o novo céu e a nova terra. Mas para a igreja, Paulo disse, olha, conheço um homem, rei Agripa, ele conversava com o rei Agripa, está lá em Atos 29, conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi ao terceiro céu e lá viu coisas que é homem comum, não é lícito dizer. A descrição que João dá da cidade, a descrição que Paulo dá, essa cidade existe. Então haverá ressurreição no final da grande tribulação, porque já houve uma primeira ressurreição e estão no céu. E haverá uma segunda ressurreição para entrar no milênio. Reinarão e viverão com Cristo por 1000 anos. E é aí onde também ressuscitam os que viveram a promessa do Antigo Testamento. Viveram no Antigo Testamento a promessa de Cristo. Então, por esta análise, no milênio nós teremos cinco tipos de pessoas diferentes no milênio. Nós teremos os judeus, o remanescente, conforme Romanos 9, 27 ou 37, que eu citei há pouco. Será um número bem resumido. Estes se converterão a Cristo. Estes judeus se converterão a Cristo. Verão ele vir, na sua coxa vem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e entenderão como nação que ele é aquele a quem transpassaram. Não como pessoa, é lógico, porque essas pessoas terão o quê? 30, 40, 50, 60, 70 anos? Então não é como pessoa. Cristo morreu, foi morto e ressuscitou há 2000 anos atrás, então não é como pessoa, é como nação. Então estes estarão no milênio. Estarão no milênio as ovelhas, que são as nações que ficaram a favor de Israel, não se aderiram ao anticristo contra Israel, porque os outros são os bodes, e já disse que o Senhor os mandará para o inferno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então Israel, as ovelhas. Estará lá também os santos do Antigo Testamento, que é o cumprimento da promessa a eles. É neste momento que a promessa a eles será cumprida. Quem são esses aí, Tânia? Michele Pires, Domingos Ramos e Marcos Antônio de Oliveira. Se for alguém conhecido teu, Deus abençoe. Estarão lá também os mártires da grande tribulação, estes que, tantos como Maria da Praia, vestidos de vestes brancas, que viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos, e a noiva, agora vivendo no estado eterno, a igreja que foi arrebatada, que passou... Ok, se são teus amigos, são meus amigos, né? Se são amigos de Tânia, já são meus amigos logo de cara. Então terão esses 5. E a igreja, ela já vive na dimensão eterna. A igreja atuará no milênio como rei e sacerdote, e nos fez reis e sacerdotes.
Aí existe uma discussão agora sobre a Nova Jerusalém, que, segundo o entendimento de alguns, e eu creio neste entendimento, a Nova Jerusalém estará no céu, sobre a Jerusalém terrestre. Esta é a mesma Jerusalém, a Nova Jerusalém, que no Apocalipse 21, ela desce para o novo céu e a nova terra. No milênio ela estará nos ares. Deus abençoe, Michele. No milênio ela estará nos ares, estará no céu. Mas quando passar o juízo final e houver o estabelecimento do novo céu e da nova terra, ela descerá para a terra. Agora um detalhe interessantíssimo. Os habitantes da Nova Jerusalém serão exclusivamente aqueles que foram arrebatados. A Nova Jerusalém não terá outro tipo de morador. Se você encontrar na Bíblia essa referência, que os santos do Antigo Testamento vão morar na Nova Jerusalém, me mostre. Que os mártires da grande tribulação vão morar na Nova Jerusalém, me mostre. Que as ovelhas vão morar na Nova Jerusalém, me mostre. Que os israelitas remanescentes vão morar na Nova Jerusalém, me mostre. Só tenho referência até o presente momento. Rosane Moraes, Deus te abençoe. Só tenho referência no presente momento da igreja arrebatada. Então, no milênio será um reino de paz, será um reino de prosperidade. O mundo no milênio voltará às suas atividades agrárias. Será um novo mundo. É aquilo que algumas religiões, mais propriamente 3 delas, colocam nas suas figuras aqueles rostos muito bonitos, pessoas rosadas, pessoas bem vestidas, pessoas com saúde, correndo. Aquilo ali se cumprirá no milênio. Aquele paraíso ali é o milênio, certo? Para não entrar em choque aqui, que eu não quero. A nossa lição fala sobre a doutrina, o ponto doutrinário compreendido e defendido pelas Assembleias de Deus, então eu estou falando do ponto das Assembleias de Deus. No dia que nós formos fazer apologia ou tratar de religiões comparadas, aí eu entro em outro assunto. Mas hoje é só isso aí. Então, o reino milenar de Cristo vai ser de tanta prosperidade. Olha que interessante. Isaías, Marcel, se Marcel tivesse online aí, Marcel me ajudaria. Isaías diz que morrerá um menino de 100 anos. Haverá pecado. O pecador de 100 anos será amaldiçoado, é o que diz. Morrerá um menino. Morreu quantos anos? 100 anos? Oh, meu Deus, era um menino. Meu Deus, como era criança. A vida, a longevidade da vida será extraordinária. Inclusive, quem não gosta da zona rural, vai gostar no milênio. Uma vaca no milênio vai dar leite, que uma vaca vai dar para fazer queijo. Imagine o quanto vai ser bênção no milênio. Não deseje o milênio. Eu já disse que há privilégio para quem é arrebatado. Quem é arrebatado não passa pela grande tribulação. Quem é arrebatado é extraordinário. Mas haverá o milênio. Tudo bem, Tânia. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí nessa temática, viu? Eu vou correr o risco de querer responder. Não sei se eu consigo não, mas vou tentar responder. Então, o milênio, o Senhor vai governar as nações do mundo, como hoje, eu vejo hoje os muçulmanos, eles, pelo menos uma vez na vida, têm que ir a Meca. No milênio, são os cristãos que irão a Jerusalém. Jerusalém, sim, vai se tornar o centro do mundo. Pedro, pega para mim o carregador ali. O centro do mundo. Os judeus vão ter um privilégio muito grande. Peraí, gente, começou a descarregar aqui que eu estou usando o celular. Deixa eu botar uma carguinha aqui, porque senão a nossa conversa termina antes da hora.
só até eu adaptar o carregador aqui. Pronto. Aí vem muitas perguntas. E no milênio, irmão Cláudio Nuno, haverá pecado? Sim. Ó, deixa eu tirar aqui umas arestas aqui, uns paradigmas. Haverá salvação na grande tribulação? Aí eu aprendi tanto, quando novo convertido, que não, etc, tal. Mas se eu te disser que a grande tribulação ainda está dentro da dispensação da graça, pois é, a grande tribulação ainda está dentro da dispensação da graça, e sim, haverá salvação na grande tribulação, só que pela vida, os que morrerem por Cristo, que são esses aí, tantos como Maria da Praia, de vestes brancas, tal, tal, tal. Isso é salvação. E haverá salvação no milênio? Sim. Haverá condenação no milênio? Sim. Inclusive a Bíblia fala de uma batalha no final do milênio, chamada Batalha de Gog e Magog. Satanás vai ficar preso por 1000 anos, mas depois ele vai ser solto. Por um pouco de tempo. E nesse momento que ele for solto, ele vai fazer um arraso na terra. Ele vai fazer com que as nações se voltem contra Cristo. E principalmente pessoas que nasceram, então a vida vai ser natural. Pessoas que nasceram durante o milênio vão pecar. Alguns nunca foram tentados e agora vão ser tentados e vão pecar. Posterior a isso, vem agora a última ressurreição. Porque o texto bíblico diz, e os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se cumprissem. Aí vem os outros mortos, desde o Gênesis, de todas as nações do mundo. Os judeus que não ressuscitaram como santos do Antigo Testamento, porque nem todos creram na promessa. Esses judeus. As outras pessoas aqueles que se diziam cristãos, mas não eram cristãs, não ressuscitaram para o arrebatamento, também não ressuscita para o milênio, fica na terra, porque o milênio é para quem é mártir da grande tribulação. Aí agora todos ressuscitam e todos vão parar ante o tribunal de Cristo, ou o juízo final, melhor dizendo, que é o último ponto da nossa lição, o segundo ponto da nossa lição, o juízo final. Nós estamos tratando de coisas futuras, né? O milênio e agora o juízo final. E aqui eu quero chamar mais uma vez a atenção de vocês para um detalhe interessante. Pensa-se que só haverá o grande trono branco, do qual sumiu a terra. Mas não, terá mais alguma coisa. Abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. E você vai ver uma indagação do apóstolo Paulo para os crentes de Corinto que estavam com muita contenda entre si. E o apóstolo Paulo vai dizer, não sabeis vós, vocês não sabem que vão julgar os anjos? Vocês não sabem que vão julgar o mundo, quer dizer, os homens? E quando é que nós vamos julgar os anjos e os homens? Quando você vai para Apocalipse, no capítulo de número 20, me parece no versículo 4 ou versículo 5, eu estou falando tudo de memória aqui agora, não tem nenhum script aqui, eu estou com alguns livros aqui, mas nem cheguei a pegar os livros. Que eu ia debater com o Maciel, mas Maciel não apareceu. Ele diz que, e vi tronos. Lá tem o grande trono branco. Mas antes do trono branco tem tronos. E vi tronos. Apocalipse 20, 4 ou 5. 20, verso 4 ou verso 5. E assentaram-se sobre eles aqueles aos quais foi dado o poder de julgar. E vi as almas, ou seja, os que vinham para ser julgados. Grandes e pequenas, ou seja, melhor entendimento,
é que grandes é dos anjos, os anjos que vão ser julgados. E pequenos é dos homens, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. E vi um grande trono branco. Aí sim, aí tem um grande trono branco. E como será esse julgamento? Eu não sei. A Bíblia não diz como será. Vai ter uma primeira parte onde haverá uma análise, não sei. Sei que tem livros, o livro das obras, etc, 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 etc. O grande livro da vida. E aí todos serão julgados. E uma coisa que eu respeito os posicionamentos, mas eu tenho o meu posicionamento, o meu entendimento, é o texto que diz: e todo aquele que não for achado escrito no livro da vida. Porque haverá aquele que sim será achado escrito no livro da vida. Que alguns disseram, chegou no juízo final, está condenado. Não, não é assim. Não é assim. E os do milênio estão aonde? E todos do milênio vão ser condenados? De forma alguma. Haverá julgamento, inclusive, gente, para quem não ouviu falar de Cristo. E como é que eu vou cobrar de alguém que não ouviu falar de Cristo? Não tem como cobrar. É por isso que a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Haverá níveis de julgamento, quer queira, quer não, quer alguém concorde ou não. Só basta não precisa ter medo da sua igreja esvaziar por causa dessa compreensão. É assim que é. Haverá níveis de julgamento, o Senhor vai julgar cada um. Haverá aqueles que nasceram do Antigo Testamento antes de Cristo. Como é que eu vou falar de Cristo antes de Cristo? E se antes de Cristo já existiam os mongóis, já existiam povoamento lá na África, só basta ter coerência. E todos eles são condenados? Não. Não. Haverá um juiz rígido, e principalmente esse juízo chama-se consciência. Com o coração ou com a consciência se crê para a justiça. Cada um saberá por que está sendo condenado ou não. Inclusive tem um texto de Apocalipse, da pedrinha branca, 3:17 ou 2:17 de Apocalipse, que diz bem assim: dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e nela um novo nome escrito, o qual ninguém sabe senão aquele que o recebe. Peraí, tem alguma coisa errada. Não é no futuro, não é darei, dar-lhe-ei no futuro? E como é que é dar-lhe-ei no futuro e o nome escrito é no presente? É para dizer que na hora que receber a pedrinha, sabe por que está recebendo. Não tem erro. Da mesma forma, os que forem condenados serão condenados. E saberá o motivo. Só que sim haverá gente no livro da vida. Passado a etapa do livro da vida, aí sim a terra destrói. E para esses crentes aí, ó, crente meia boca, me desculpe dizer isso aí, crente meia boca, que não lê Bíblia, que fica acreditando nas profecias que surgem por aí. Um dia eu estava na escola dominical aqui em Luiz Eduardo Magalhães e uma irmã chegou e disse: irmã Cláudia, eu estou preocupada. Eu digo: por quê, irmã? É porque tem a profecia de Nostradamus que o mundo vai acabar na próxima quinta-feira. Oh, meu Deus do céu. Irmã, tu não está lendo Bíblia não, irmã. Está na escola dominical e não está lendo Bíblia. Que conversa é essa de profecia de Nostradamus? Que mundo vai acabar? Se Jesus voltasse agora, ou se ele voltar, que eu creio no arrebatamento agora, demorará pelo menos 1007 anos e 6 meses. 1000 do milênio, 7 da grande tribulação e 6 meses do final da grande tribulação para o estabelecimento do milênio, porque o milênio é um reino político. Então vai demorar um período de 6 meses para que tudo se estabeleça. Final da Batalha do Armagedon, estabelecimento do milênio. 1007 anos e 6 meses. E a irmã preocupada porque Nostradamus, só a graça, né? Aí esta terra vai ser destruída. Não vai ficar nem raiz nem ramo. E aí eu vou lembrar, viu, Tânia, Noemi e os demais que entraram aí. Eu vou lembrar das irmãs cantando quando eu era novo convertido. Irmã Antônia, irmã Raimunda, irmã Maria Vieira, que eu chamo de tia minha, irmã Flora, irmã Lindaura. Vou lembrar delas cantando.
Não vai ficar nem raiz, nem ramo, aonde é que tu vais morar? Eu vou, eu vou. Isto aí se cumprirá justamente no juízo do trono branco, quando o céu e a terra não se achará lugar para eles ante o trono branco. Legal, né? Aí depois disso, nós vamos para o novo céu e a nova terra. E um detalhe para quem gosta de ler, gosta de ver curiosidades bíblicas. Se você ler o último versículo do capítulo de número 20 do Apocalipse, e você lê o último versículo do capítulo 21 de Apocalipse, você vai notar uma diferença. Que em Apocalipse está o livro da vida. Livro da vida. Apocalipse 20, o último versículo. Se você for para Apocalipse 21, o último versículo, você vai ver o livro da vida do Cordeiro. Alguns dizem que é a mesma coisa, tudo bem. Mas quem disse o texto foi o mesmo João. Quem escreveu, escrevendo Apocalipse. E João ia fazer duas referências sobre a mesma coisa, diferentes. O melhor entendimento é que o livro da vida do Cordeiro é a relação daqueles que entrarão no novo céu e na nova terra. Aí nós temos o fim de todas as coisas, que é a criação do novo céu e da nova terra. E é interessante que o Senhor fará 7 coisas novas. Talvez eu não lembre de todas aqui agora. Mas será um novo povo, um novo céu, uma nova terra, um novo templo, uma nova cidade. São 7 coisas novas. Novo céu e nova terra. E esta aí é a consumação de todas as coisas. A eternidade. No novo céu e na nova terra, a nova Jerusalém, que no milênio estava sobre a Jerusalém terrestre, ela desce do céu, pousa na terra. As outras pessoas que morarão no novo céu e na nova terra poderão vir na nova Jerusalém, mas não vão morar nela, só vão visitar e vai embora. Quem mora na nova Jerusalém são seus habitantes desde o milênio, ou seja, a Igreja de Cristo. Legal? Vamos encerrar o vídeo por aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu dar um tempinho aí, de repente alguém quer comentar alguma coisa. Se quiser comentar, a gente já responde se houver necessidade. Se conseguir responder. Deus abençoe Tânia. Deus abençoe Rosane Moraes. Deus abençoe Michele Pires. Deus abençoe Maria Oliveira. Deus abençoe irmão José Alves. Deus abençoe irmão Rônio. Deus abençoe Mateus Loyola. Você está por aí ainda, Mateus? Dá um ok aí. Deus abençoe Edivânia. Deus abençoe Noemi Brandão. Deus abençoe Pedro Shalom. Quem tiver por aí, dá um ok aí, só para eu ver. Deus abençoe irmão Rafael Cruz. Deus abençoe Adeni Gomes. Deus abençoe o da Cruz, Isaac Vieira. Este Isaac é bênção, viu? Enquanto eu estava em Cristópolis, era Tânia, Noemi, essa turma aí. Aí fui para Barreiras, Isaac Vieira. E Isaac, ontem conversei um pouco com um oráculo, pastor oráculo. Esses dias teve um pregador de vocês lá, teve aqui, fez questão de vir me cumprimentar e eu fiquei lisonjeado, fiquei feliz. Me senti mesmo bem,
Deus abençoe. Seu pai está bem, Isaac? Ontem soube que ele estava melhor já, né? Deus abençoe. Irmã Liliana. Quem é que tem mais aqui? Deus abençoe Josanildo. Cadê Josanildo? Foi embora? Deus abençoe quem mais aqui? Marisa Figueiredo, tudo bem? Ainda estás por aí? Deus abençoe Elisete Franca. Deus abençoe Rose Gama. Deus abençoe. Deus abençoe o Tim. Fazer uma propaganda de graça para você, viu, Tim? Da Arte Calhas. Tim é uma bênção. E mais bênção ainda é a Cristiane, que bota ele no eixo. Deus abençoe Andréia Martins. Deus abençoe. Quem é que tem mais por aqui? Maria Lúcia. Deus abençoe. Quem é que tem mais aqui? E aí, Jeová? Bateu um pouquinho com aquilo que você entende? Você é um homem de grande conhecimento. E ontem eu vi quando o Elinaldo disse que você estava precisando conhecer, eu digo, rapaz, você está equivocado com o Jeová. Jeová conhece bastante. Deus abençoe o irmão Benedito Neto. Deus abençoe. Assistiu o vídeo até o final, irmão Benedito? O que achou? Programa ao vivo, varão. Aí teve que mexer aqui um pouquinho até adaptar direito. Inclusive ainda está tremendo, mas eu vou tentar fazer melhor da próxima. Quem é que tem mais aqui? Olha quanta mensagem, gente. Deus abençoe José Alves. Vamos lá, quem é que tem mais aqui? Se algum de vocês... Deus abençoe Neguinho. Vanilson Freitas. Se algum de vocês tiver conhecimento teológico, escatológico especialmente, que é este tema de hoje, quiser debater, quiser discutir, pode lançar aí que a gente discute. Deixa eu ver aqui as perguntas. Fabrícia Vieira. Ô Fabrícia, Deus te abençoe. Você está por aí? Fiquei feliz por te ver abençoada, viu, Fabrícia? Tenho te acompanhado. Tenho visto teus trabalhos lá na secretaria, tenho te acompanhado. Ó, Rosana Moraes está dizendo que aprendeu muito. Amém. Tânia está dizendo que foi bom. No aguardo das muitas transmissões que virão. Olha, não me incentive não, que eu posso criar coragem. Irmã Cristiane, valeu, querido, uma bênção de estudo. Amém, irmã Cristiane. Gente, vocês, quem ainda não for aluno da Escola Dominical, eu peço encarecidamente que se torne aluno da Escola Bíblica Dominical. Próximo trimestre nós vamos estudar sobre a salvação. João Pedro, pega ali minha... Tá lá em cima, a revista e o livro, pega ali. Ó, tá lá em cima, deitado ali em cima, só um instantinho. Deitado em cima dos outros livros lá. Aí, isso. Deixa eu deixar aqui um abraço, gente, para o meu João Pedro, meu garoto. Hoje está completando 15 anos, viu? João Pedro está de parabéns. Deus te abençoe, João Pedro, meu garotão. Um filho muito querido e obediente. Próximo trimestre, estudaremos sobre a salvação. Esta matéria em teologia chama-se soteriologia. Você está convidado a ser aluno da Escola Dominical. Se você ainda não é aluno da Escola Dominical, se torne aluno da Escola Dominical. Eu já adquiri minha revista, já adquiri o livro do trimestre que comenta sobre o assunto, né? Para quem é de Cristópolis, dessas regiões aí, existe a lição e existe o livro do trimestre. E para quem quer aumentar o conhecimento bíblico das lições atuais, por exemplo, essa daqui é a lição que nós estamos encerrando. Encerraremos ela domingo que vem.
Essa daqui, Razão da Nossa Fé, que trata do nosso credo. Você pode entrar no YouTube e no YouTube você coloca o título da sua lição. Eu creio que a editora Betânia deve ter, e vários outros. Não interessa a faixa etária, pode ser adultos, jovens, pode ser o que for. Você entrando no YouTube e colocando exclusivamente o título da sua lição, você vai encontrar uma quantidade grande de estudos, de videoaulas como esta, de grandes homens de Deus, como o professor Caramuru, que eu tenho um carinho muito grande pelo professor Caramuru. Inclusive estive agora há poucos dias em Ibotirama, em um congresso de escolas dominicais. Deus abençoe o pastor Josafá Batista de Ibotirama, meu amigo. Tivemos lá participando do primeiro congresso de escolas dominicais do Oeste, lá da igreja de Ibotirama. E eu tive o privilégio de fazer a abertura do congresso e o pastor Caramuru esteve no último dia. Então, bênção. O pastor Adejarlan de Barreiras também esteve lá. Mas o pastor Caramuru, evangelista Caramuru, ele comenta todas as semanas. Ele tem o site do portal EBD e ele comenta todas as semanas as lições. Tem vários outros homens de Deus também que eu assisto. Inclusive a própria CPAD coloca comentários. Né? Luiz Henrique, do Maranhão, um grande comentarista. E os irmãos que tiverem suas revistas, tiverem dúvidas, na nossa igreja aqui nós temos a reunião de professores. Nós nos reunimos nos sábados, a partir das 18h30, e ficamos até 17h35, discutindo o assunto. Mas de repente a sua igreja, a sua cidade não tem condição, a dinâmica não dá para fazer isso. Você pode, durante a semana, assistir os vídeos do YouTube ali dos irmãos que comentam. E os irmãos fazem isso gratuitamente para enriquecimento do reino de Deus. Faça isso. Assista o vídeo, aprenda. Se você não compreendeu uma coisa, entre em outro vídeo, assista outro vídeo. Vá até o final, que os irmãos são bem exegetas, são bem cuidadosos. Eles cuidam mesmo assim dos mínimos detalhes. E fazem você ver assim aquela questão macro, aquela questão ampla. Você não vai ficar no achismo, no pequenos detalhes, não. Você vai aprofundar, viu? Quem é que entrou mais aqui? Uma Cristiane, Deus abençoe. A Maria Oliveira, foi ótimo, aguarda a próxima. Valeu, querido, uma bênção de estudo. Quando será o próximo? Vamos ver, vamos esperar em Deus. A de hoje não foi programada, não. Se der certo, a melhor data para mim é num sábado pela manhã. Hoje à tarde é porque eu sou professor de teologia pelo IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, fica no bairro Santa Cruz, na Igreja Assembleia de Deus, campo do Luiz Eduardo Magalhães. É a ADL, lá com o pastor Issan Sarrori. Mas a igreja está em festa e hoje não deu para realizar a aula. Então os meus alunos também descansaram de mim. Eu acho que estão cansados de mim, descansaram hoje à tarde. Aí aproveitei que discuti o assunto com o Maciel. Maciel não apareceu aí, pelo menos não deu ar da graça, eu não vi. Aí fiz a transmissão. Quem sabe nas próximas a gente volta a fazer. Aí se for eu aviso a vocês para todo mundo acompanhar, tá bom? Valdir Menezes, muito bem, Deus abençoe, meu Valdir. Paz, irmão Claudio, ore por nós, estamos no Pará. Você está no Pará, Valdir? Que bênção. E volta quando? E aí, da Cruz? Eu sei que não é do nível que você tem aí em São Paulo, né? Mas seu servo, pelo menos, dá uma alinhada. Valdemar Cunegato. Muito bom. Deus abençoe. Olha o Agenaro Custódio Cruz, ali da congregação do Florar Lé, um dos nossos músicos. Agenaro é aquele camarada que nos instrumentos musicais ele chuta, cabeceia, agarra, faz pênalti e ainda cobra o pênalti. É polivalente. Ele chegou na congregação lá e logo surgiu uma banda. Categórico, Agenaro. Obrigado, Agenaro. Deus te abençoe. Gente, alguma pergunta que eu quero encerrar? A garganta já está meio no limite, eu vou encerrar. Se eu for fazer, acompanhe no Facebook. Aí eu deixo um aviso. Olha, transmissão ao vivo, dia tal, sobre tal assunto. Tá bom? Vou ter...
Uai, Valdir, você tá morando de volta no Pará? Sério? Já fez falta, viu, varão? Deus abençoe você, a esposa, tua bebê. Deus abençoe. Bom, gente, fica na paz do Senhor. O Maciel não apareceu. Como é que eu faço tanta propaganda do homem, o homem não aparece? Né? Quem puder amanhã, vá para a Escola Bíblica Dominical. Um abraço a todos. Bom feriado. Bom final de semana. Tchau.